Hoje é domingo, 15 de março de 2026, e nosso querido amigo Ray McElwain está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Ray. Obrigado. Vou começar, Ray, pelo que aconteceu há poucas horas. Tucker Carlson disse que a Agência Central de Inteligência está agindo contra ele. Estão tentando ligá-lo aos iranianos e dizendo que ele está atuando a favor do governo iraniano nos Estados Unidos. Eis o que o próprio Tucker Carlson relatou sobre isso. Está preparando algum tipo de encaminhamento criminal contra mim, um relatório de crime ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos com base em um suposto crime que European Union cometi. Qual seria esse crime? Bom, falar com pessoas no Irã antes da guerra. Eles leram minhas mensagens. Então o crime em consideração aparentemente seria a lei de registro de agentes estrangeiros ou algo assim, atuar como agente de uma potência estrangeira. E European Union não acho que isso vá dar em nada. Não estou muito preocupado com um processo criminal contra mim por várias razões. Primeiro, European Union não sou agente de uma potência estrangeira. Ao contrário de muita gente que comenta sobre a política dos Estados Unidos e assuntos globais, European Union tenho apenas uma lealdade, que é aos Estados Unidos, e nunca atuei contra eles. Os interesses dos Estados Unidos são os únicos que me importam, porque European Union sou daqui e tenho muitos filhos. Então isso não é uma preocupação. Também nunca aceitei dinheiro de ninguém. Não preciso, não quero, e isso é comprovável. Além disso, meu trabalho é conversar com todo mundo o tempo todo e tentar descobrir o que está acontecendo no mundo. Isso é literalmente o que European Union faço para ganhar a vida. E não vou parar de fazer isso, nem deveria, European Union acho. Além disso, European Union sou americano, posso conversar com qualquer pessoa. Não tenho segredos a revelar. Então, legalmente, acho que o caso é ridículo e duvido que ele se torne um processo. Estou levantando isso por algumas razões e elas são bem óbvias. Uma é que os países tendem a ficar mais autoritários em tempo de guerra. É simplesmente a natureza da guerra. As pessoas estão morrendo, as apostas são altas, as emoções das pessoas subiram muito, até um ápice, e há muito menos tolerância a qualquer tipo de dissidência no país. A ironia, claro, é que os Estados Unidos travam guerras em nome da liberdade, mas em casa sempre há menos liberdade. Aqui no nosso país, durante uma guerra, isso é um fenômeno amplamente reconhecido e provavelmente vai acontecer agora também. Ray, qual é a sua visão desse caso contra Tucker Carlson? É tão absurdo. Se eles seguirem por essa linha, por que precisam ir tão longe? Eles sabem como Tucker age e qual a importância dele e das pessoas próximas a ele, como Candace Owens. Muita gente que apoiou Donald Trump, inclusive Marjorie Taylor Greene e outros. Não está satisfeita com a guerra, mas parece que agora está ficando pessoal. Agora, estão atacando pessoalmente Tucker Carlson e essas pessoas. Como você interpreta isso? Primeiro, Nima, vamos deixar de lado essa questão legal. Quero dizer, papo jurídico sem sentido. Trump disse que seu único propósito, seu limite, é a própria moral, seja lá o que isso signifique. E ele não tem paciência com o direito internacional. E vimos pelo que o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos foi autorizado a fazer em grossa violação da Quarta Emenda da Constituição dos Estados Unidos, entre outras emendas. Bem, ilegal, ponto final. Então por que estão indo atrás de Tucker Carlson? Bom, você sabe, você e European Union poderíamos adotar uma atitude bem, eles estavam indo atrás de muita gente. Agora eles estão indo atrás do Tucker e não de mim. Bem, talvez eles venham atrás de nós. E se você morasse por aqui, eles viriam atrás de você também. Quer dizer, é assim que esses regimes agem quando estão com medo. Quando perderam, como é que se chama hoje em dia, a narrativa. Agora, deixa a European Union recuar 2 passos. Encontro muito consolo ou muita compreensão em autores do terceiro mundo que têm uma visão diferente, completamente diferente da que European Union foi criado. É claro, isso já faz tempo, mas continua presente na nossa sociedade. Quero ler apenas 2 parágrafos bem curtos de um autor chamado Femi Akamalafi, do Pan-African Digest, certo? De repente ele começa a falar sobre Trump e Hexet e os que o cercam. De repente a ostentação começa a parecer perigosamente frágil. Vimos tanto Trump quanto o telegeneral Hexet desmoronar em tempo real. Mas por baixo do barulho, percebe-se algo muito familiar, na verdade. Algo muito estranho na narrativa de guerra ocidental. Incerteza. Veja, o problema não é apenas militar, é civilizacional.
O Ocidente passou boa parte dos últimos 5 séculos convencendo-se de que representa o ápice da evolução humana. Madeleine Albright. Nós não somos apenas excepcionais, somos indispensáveis. Acredito que ela realmente acreditava nisso. Para encerrar meu comentário e concluindo, cito: é a mesma civilização que colonizou metade do planeta, escravizou milhões, dividiu continentes em estados artificiais, saqueou recursos com eficiência industrial e depois escreve livros elogiando-se por levar civilização aos povos que estava ocupada explorando e matando. Pois é, sabe, é assim que os Estados Unidos parecem para a maior parte do resto do mundo. E se ainda fosse necessária a prova, veja esta guerra de agressão injustificada. Guerra de agressão tem um significado específico nos julgamentos de Nuremberg contra o Irã, com Israel, é claro. Num tom mais leve, deixe-me citar outro poeta que vocês conhecem, Rudyard Kipling. É curto, é meio que, bem, aqui vai. Concetias, dateinei, ses, study, conce, ses, des, ses, vomoa, da. Não é sensato que o branco cristão tente passar a perna no pardo asiático, pois o asiático sorri e o cristão se irrita. Mas o asiático acaba por desgastar o cristão. No fim da luta jaz uma lápide branca com o nome do finado. E a epígrafe triste: aqui jaz um tolo que tentou enganar o Oriente. Pois é, andamos tentando enganar o Oriente. Mordemos mais do que conseguimos mastigar. Agora é uma questão civilizacional. E isso vai resultar em coisas incríveis como o que Tucker Carlson acabou de sugerir, ir atrás dele. Por quê? Para intimidar o resto de nós. European Union, moro aqui. Vou me intimidar? Não. Tenho 86 anos. European Union não dou a mínima para o que possam fazer comigo, está bem? Há muita gente mais jovem. Quase todo mundo aqui é mais jovem. Eles se preocupam com isso. Então o Serviço de Imigração e Alfândega vai bater na porta deles se tentarem defender o Tucker? Provavelmente, mas eles deveriam fazer mesmo assim. Todos nós deveríamos nos mobilizar e defender o Tucker. Não só porque, no fim, depois virão atrás de nós, mas porque é a coisa certa a fazer. E Tucker, seja qual for a minha opinião sobre suas posições anteriores, seja qual for a minha opinião sobre suas ideias sobre imigração e esse tipo de coisa, ele viu que seu dever, sua vocação agora, é dizer a verdade sobre o que está acontecendo no mundo. A guerra contra o Irã é, pura e simplesmente, uma guerra a favor de Israel. Ele não hesitou em dizer isso. Isso é anátema. E você faria com que a Agência Central de Inteligência, o Departamento Federal de Investigação, o Serviço de Imigração e Alfândega e o Departamento de Segurança Interna agissem contra ele? Claro que sim, porque é preciso pôr um fim a esse tipo de coisa. Infelizmente, é tarde demais. Somos muitos dispostos a nos levantar e European Union vou apoiar o Tucker de corpo e alma, seja o que isso signifique. Pós-inteligência, dispostos. O problema, a tragédia, é que eles acham que se forem atrás dessas pessoas, como Tucker Carlson, você e aqueles mais conhecidos, mais proeminentes nessa luta contra a narrativa, contra a retórica de Washington, eles podem, sabe, de algum modo intimidar uma parte da sociedade. Essas pessoas que votaram em Donald Trump, que não queriam uma guerra sem fim. E a guerra está acontecendo, afinal. Aqui está um vídeo com pessoas comuns, sabe? Gente na rua falando, tentando protestar, mostrando que rejeitam a guerra. Segue o vídeo. E esse cara diz algo que me surpreendeu, porque o tempo todo estávamos falando em acabar com essas guerras. E ele traz um argumento interessante contra a guerra no Oriente Médio, que se ma com Eliente Teshinsky, que ele sim. A guerra Contra a guerra contra o Irã. Não havia motivo para a guerra contra o Irã. Foi uma guerra por escolha, o que por definição significa matar pessoas sem razão. Eles não estavam nos atacando. Na verdade, meus pais viveram a Segunda Guerra Mundial, aquela geração, e acharam moralmente repugnante que diplomatas japoneses estivessem em Washington quando Pearl Harbor foi atacado. Acharam isso nojento. Diziam que estávamos de costas enquanto conversavam com eles. E agora, fizemos isso com os iranianos. Estávamos negociando e os atacamos enquanto conversávamos. Agimos igual aos fascistas japoneses dos anos 1940.
Nem é só o Tucker Carlson. É você e as pessoas que têm microfones, que têm meios de comunicação para falar, pelo menos. Mas são pessoas na rua que não estão felizes com a situação, com esta nova guerra no Oriente Médio. O problema é, pelo que European Union vejo, Nima, temos um presidente delirante. Tenho dito há meses que ele não está bem. Ele tem um suposto secretário de guerra com delírios e não há ninguém perto dele que possa aconselhá-lo quanto ao caminho que está tomando. Agora, infelizmente, European Union, sou filho do império, tá? Então, infelizmente, todos os impérios caem. O Império Romano, o Império Britânico, todos eles caem. Bem, na verdade, segundo o poeta que acabei de ler, ou o autor, estas são coisas afortunadas que os impérios fazem. Agora a questão é o quão precipitadamente ou violentamente eles vão cair. Até Atenas caiu, certo? Então todos eles caem. Então aqui estamos nós assistindo isso em tempo real. É bizarro. A única salvação aqui, pelo que European Union vejo, Nima, e European Union já disse isso antes, é você, European Union e outras pessoas contando a verdade ao povo americano e inspirando o feudo do mesmo modo que nossos antepassados, há mais de 250 anos, foram inspirados a dizer, olha, temos de assumir o controle da situação, seja como for. Tentaremos fazer isso sem violência, mas seja como for. Precisamos retomar o controle antes de sermos levados, no pior cenário, a uma guerra nuclear. Logo abaixo de uma guerra nuclear, bom Nima. Não sei se você concorda, mas enquanto pensava nisso ontem, me pareceu que, mais provável do que uma guerra nuclear, seria um ataque de falsa bandeira. Um ataque de falsa bandeira, talvez até aqui nos Estados Unidos, no território nacional, como passamos a chamar, que seria atribuído aos iranianos. E então justificar como foi feito com a suposta pesquisa de armas nucleares ou com as ligações entre Saddam Hussein e Al-Qaeda. Esse tipo de coisa, justificar o uso de armas nucleares ou ainda mais violência contra o Irã. Em outras palavras, é um caminho escorregadio. Não tenho certeza se há alguém por perto para friar Donald Trump. Há várias pessoas que têm se escondido, certo? Na verdade, pedi a um amigo cartunista que desenhasse uma caixa de leite dizendo Tulsi Gabbard desaparecida. Por favor, se alguém tiver qualquer informação sobre quem a possa ter detido e mantido incomunicável, ligue para este número. European Union queria que isso fosse engraçado. Onde ela está? Agora, como você provavelmente sabe, há relatos bastante credíveis de que a parte dela na Agência Central de Inteligência, ou seja, a área de avaliação, da qual ela tem certa responsabilidade, acertou ao prever o que aconteceria se atacássemos em grande escala o Irã, como fizeram os israelenses e como nós fizemos em 28 de fevereiro. Bom, isso meio que se confirmou agora. Ela vai voltar? Ela tem que voltar. Ela tem que voltar agora, este mês. Por lei, o Congresso pode insistir em um informe anual sobre ameaças, certo? E, como já dissemos, o informe de ameaças, a menos que ela mude de posição, a menos que ela ainda esteja retida sem contato, o informe de ameaças dirá, como dissemos em 2007, que eles pararam de trabalhar, os iranianos, pararam de trabalhar em uma arma nuclear em 2003, certo? E não retomaram o trabalho. Ela vai dizer isso? Samis. Sami Story sal forma de ameaças a menos que ela mude de posição, a menos que ela ainda esteja retida. Duvido que vão deixá-la testemunhar desta vez onde ela está. Não sei. Isso diz muita coisa. Agora, quem está dirigindo a Agência Central de Inteligência? Esse cara, John, como é o nome dele? Ratcliffe. Quem é ele? Bem, ele é conhecido por ser praticamente um dos maiores sionistas do mundo. Ele e as pessoas que ele favorece, como Rubio. Tenha em mente que a Agência Central de Inteligência responde ao presidente por meio do assessor de segurança nacional. Quem é esse? É o Rubio. European Union. Pensei que ele fosse um secretário. Sim, ele também é secretário de Estado. Quem está no comando disso? Essas pessoas estão mal formadas, por mais educadas que sejam, das melhores escolas, igual ao Vietnã, os melhores e mais brilhantes. Dê uma olhada no mundo. Está ficando muito perigoso. E outra coisa, falei dos desenhos nas caixinhas de leite, lembra? Pois tem outro que meu amigo cartunista fez. É desaparecido. Benjamin Netanyahu.
És o atual primeiro-ministro de Israel? Visto pela última vez, blá blá blá. Ligue para este número. European Union, republiquei isso. E então pensei, talvez ele tenha aparecido, não sei se apareceu ou não. Quero dizer, tem inteligência artificial e todo tipo de relatórios. Mas sei que ele não compareceu justamente ontem à conferência crucial de segurança nacional deles. A sessão foi presidida não por Netanyahu, mas por Katz, o ministro da Defesa. Tem algo estranho aí. Vou só acrescentar uma frase aqui. Craig Murray, uma das minhas fontes preferidas para decifrar esses enigmas, diz que não há evidência real de que Benjamin Netanyahu esteja morto. Nenhuma evidência. Mas um líder desaparecer do público e não querer ser visto entre as pessoas durante uma guerra ativa. Isso é muito, muito estranho, a menos que você esteja perdendo e queira se esconder em algum lugar. Certo, palavras de sabedoria do Craig Murray. Então, duas pessoas desaparecidas em ação, uma que poderia ajudar a situação, a outra, meu Deus, onde está ele? Acho que ele pode estar ferido. Caso contrário, por que não apareceria? A não ser que estivesse se escondendo no exterior por medo de ser identificado e eliminado em algum lugar de Israel por um drone iraniano de alta precisão. Eis que Ray, o que você mencionou sobre Tulsi Gabbard, acho que quando chegamos ao círculo íntimo de Donald Trump, J.D. Vance e Rubio, você vê uma espécie de divisão entre J.D. Vance, afinal, me parece que ele foi comprado pela ideia de que essa guerra pode acabar em 4 dias, no máximo uma semana. Mas, com o passar do tempo e o conflito continuando, parece que J.D. Vance, de certa forma, está se distanciando de Donald Trump e de pessoas como Marco Rubio. Qual é a sua leitura sobre o J.D. Vance? Aqui está o trecho em que o J.D. Vance fala sobre a guerra no Oriente Médio. Vou mostrar isso para vocês. O novo líder supremo do Irã sofreu ferimentos. Isso foi causado por um ataque aéreo dos Estados Unidos? Bem, na verdade, não está totalmente claro. Quero dizer, obviamente é um ambiente muito caótico por lá, e os israelenses estão atacando. Os Estados Unidos, obviamente, estão atingindo vários alvos. Então sabemos que ele está ferido. Não sabemos exatamente a gravidade, mas sabemos que ele está ferido. Senhor vice-presidente, sobre o ataque à escola, os Estados Unidos estão ajustando a seleção de alvos para evitar mais vítimas civis no Irã. Bem, primeiro vamos concluir a investigação, certo? Antes de fazer qualquer coisa, é preciso entender o que realmente aconteceu. Não acho que compreendamos totalmente o que aconteceu lá. O presidente deixou claro que quer que haja uma investigação completa. Então é isso que... Senhor vice-presidente, o presidente disse no começo da semana que o senhor tinha uma diferença filosófica em relação a ele, que o senhor estava menos entusiasmado no início desta guerra. Isso é verdade? E qual a sua opinião sobre como as coisas estão indo? Bem, acho que vocês, de novo, European Union, já respondi a essa pergunta antes. Desculpe por isso, Taylor, você já perguntou isso antes. Quando se pensa numa decisão importante assim, o presidente fala com muita gente. Obviamente, avaliamos prós e contras, várias opções, como seria, como alcançar nossos objetivos e quais devem ser esses objetivos. E European Union acho importante que o presidente dos Estados Unidos possa ter essa conversa com sua equipe, sem que a equipe depois fique falando demais com a imprensa americana. Portanto, parte do que torna a nossa equipe de segurança nacional tão coesa é que confiamos uns nos outros e temos uma troca de ideias muito livre. Quero manter isso. Obrigado, pessoal. Se cuidem. Ray, qual a sua percepção sobre a administração Trump à medida que a guerra contra o Irã avança? Bom, a equipe do presidente é só um grupo pequeno de pessoas. O Vance tem que ser incluído, porque, afinal, ele precisa dizer as coisas certas. É uma equipe muito fechada, que opera com lealdade a Israel acima de tudo. Agora, no que diz respeito ao J.D. Vance, ele quer ser presidente. Ele tem uma decisão realmente difícil a tomar. Até os apoiadores do Faça a América Grande Novamente parecem não estar satisfeitos com esta guerra. Então o que isso vai provocar se o Vance se comprometer 100%? Minha ideia é como essas coisas funcionam em Washington. Vance foi até o Trump e o Trump o repreendeu. E Vance disse, olhe, senhor presidente, com todo o respeito, você pode dizer que European Union, estou com você nisso, mas por favor diga também que temos algumas diferenças filosóficas. Agora, o Trump não se importa nem um pouco com o que acontece nos próximos anos, porque, esperançosamente, ele não vai concorrer de novo. Mas o Vance quer.
Então sim, acho que é um acordo. Se você ouvir o Trump, o que ele disse foi filosófico, mas nem sempre completo. É exatamente o que o Vance queria que ele dissesse. Não confio no Vance. Posso, no entanto, sacrificar bolo. Vê como ele mentiu escancaradamente sobre aquelas mortes no Minnesota. O Vance talvez consiga encaixar uma ou duas frases melhor do que o Rubio, o Hexet ou quem mais estiver por lá, até o próprio Trump. Esse é um ponto menor, veja bem. O John Radcliffe provavelmente também. Mas sabes, ele provavelmente até conseguiria escrever um livro, coisa que os outros não conseguiriam, e ele quer ser presidente. E isso explica mais ou menos a situação. Quanto ao presidente, é simplesmente desvairado. Quer dizer, não tens de acreditar em mim. Basta olhar para aquilo que ele diz dia após dia. E pensei ontem, quando ele apelou a... Agora, quem é que ele apelou para ajudar a enviar navios de guerra para proteger o Estreito de Hormuz? Ah, foram os chineses? Sim. Olha, European Union, não consigo fazer isto sozinho. Mandem os vossos navios e, com sorte, diz o presidente, vamos prevalecer aqui. Não há forma de eles prevalecerem. Ah, vamos obliterar todas aquelas defesas antiaéreas e todas aquelas posições de mísseis perto do estreito? Pois não, não vão. Nem sequer sabem onde metade delas está. Estão nas cavernas e têm mísseis chineses muito eficazes que podem causar estragos nos 600, 700, algumas pessoas dizem 1000 navios que ficam encalhados entre o estreito e pronto, por aí fora. Ou seja, é preciso manter o equilíbrio. O mesmo aconteceu com a Alice. Sabes, a Alice do País das Maravilhas, lembras-te? Não estou a falar de melanoma agora, estou a falar da Alice. Ela vai ter com a Rainha Copas e diz, não posso acreditar nisto. Não consigo acreditar nisso, diz a Alice. Não consegues? Diz a Rainha, num tom de pena. Vamos tentar de novo. Respira fundo e fecha os olhos. Alice riu. Não vale a pena tentar, diz ela. Não se pode acreditar em coisas impossíveis. Aposto que não tens tido muita prática, diz a Rainha. Quando o European Union tinha a tua idade, European Union fazia sempre meia hora por dia. Por vezes acreditava até em 6 coisas possíveis antes do pequeno almoço. Agora, o que joga a favor do Trump são os meios de comunicação social, certo, que não educam o povo americano. Mas quando o povo americano vir que tem de pagar 7, 8, talvez até 10 dólares por um galão de gasolina, talvez comecem a perguntar porquê. Porque isto é possível? Porque é que a European Union tem de fazer isto? E vão dizer, há uma guerra. Por que a guerra? Bem, não está claro. Não temos um plano para a guerra. E sabes, até poderíamos pôr tropas em solo, mas não o fazemos. Por que a guerra? Por que a guerra? Bem, algumas pessoas disseram que a guerra é por causa de Israel. Quer dizer, é Israel. Estúpido. Um título dizia. E isso é uma situação complicada. Quer dizer, Trump tem que escolher entre ser totalmente subserviente a seguir, financiar, apoiar e possibilitar um genocida, alguém que mata pessoas de fome, e agora um autor de uma guerra de agressão. E só para registro, em Nuremberg ficou definido que, quando se inicia uma guerra de agressão, é o crime internacional mais hediondo, diferindo de outros crimes de guerra apenas porque reúne o mal acumulado de todos eles. É uma afirmação pesada, mas pense nisso. Ou seja, uma guerra de agressão é o pior crime internacional. Por quê? Porque há tortura e todo tipo de efeitos terríveis que, inevitavelmente, acompanham uma guerra de agressão. E a verdade, claro, é a primeira vítima, como todo mundo sabe. Por isso, European Union, estou tão grato pelos seus esforços, Nima, e pelos dos outros no seu programa que tornam a verdade acessível na medida em que os americanos conseguem, com seus 2 empregos e cuidando dos filhos e tudo mais para chegar à verdade real. Tenho que te perguntar, você esteve recentemente no Irã? Sem dúvida, ainda tem contexto. No que puder comentar, como vê a resiliência do governo iraniano e das Forças Armadas diante de ataques bastante intensos, tão intensos quanto puderam tornar, vindos de Israel e dos Estados
Unidos. Sim, eles vêm se preparando para esse momento porque sabiam que a guerra viria. Estão totalmente preparados, militar e economicamente. Muita gente que não entende o Irã esquece que houve uma guerra de 8 anos entre Irã e Iraque. Naquela época, o Irã produzia os alimentos que seu povo consumia internamente. Sabe, eles produziam, e hoje estão produzindo, se não me engano, 10, 12 vezes mais do que produziam durante a guerra com o Iraque. O Irã depende de importações em cerca de 10%. A economia depende em torno de 10% de importações. O país produz alimentos. A água doce não depende tanto da dessalinização, e a economia está totalmente preparada para uma guerra longa. Falo de mais de 8 anos. E não vejo fragilidade nas forças militares, nem entre o povo. A ilha de Kark foi atacada pelos Estados Unidos. Como disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, a partir dos Emirados Árabes Unidos, usando um sistema de artilharia de foguetes de alta mobilidade para atingir alvos na ilha de Kark. Hoje você vê imagens de pessoas em um porto chamado Porto de Ganavi, na parte sul do Irã. As pessoas estão tentando sair daquele lugar, não para outros países, mas indo para a ilha para defendê-la. Muita gente. Fiquei espantado ao ver isso. Não, eles não sabem o que estão enfrentando. São pessoas comuns Gente comum. indo para a ilha de Kark. Exatamente. Veja, você não vê esse tipo de resiliência em um país onde, antes da guerra, diziam que a opinião pública era totalmente contra o governo. Vamos lá. É só começar a atacar o Irã, e eles vão derrubar o governo. Eles fariam o trabalho pesado por nós. Mas isso não aconteceu porque o país estava preparado para esse momento. Até a parte analítica da Agência Central de Inteligência e a comunidade de inteligência alertaram Trump sobre isso pelo menos 2 semanas antes. Mas ele rejeitou. É um orgulho imperial turbinado. Há também um elemento humano aqui, e European Union me pergunto, o que você acha disso? Sabe, estou tentando me colocar no lugar dos líderes iranianos, digamos, até o professor Morandi. Ok, você mencionou aquela guerra, de 81 a 89, quando nós ajudamos os iraquianos, inclusive com precursores para armas químicas. Isso ajudou a matar, segundo estimativas, entre 400 mil e 500 mil iranianos em combate. O professor Morandi ficou ferido nessa guerra. Ele sabe o que é uma guerra. Não há ninguém na Casa Branca ou no Pentágono que saiba como é esse tipo de guerra. E outro fator humano é que temos um novo líder supremo. Onde ele está? Bem, nesta ocasião, acho que sabemos onde ele está. Provavelmente está num hospital ou numa clínica. Parece que ele estava na casa em que o Ayatollah Khamenei insistia em ficar, embora fosse, apesar de pessoas que conhecemos já terem ido lá e saberem onde era. E ele decidiu que, bem, continuaria trabalhando porque não queria ser tratado nem receber proteção extra que o cidadão comum de Serran recebia. E então o mataram. Agora, qual é o meu ponto? Ele estava sozinho? Não, havia pessoas que decidiram ficar com ele. Não foi como se Khamenei tivesse dito, por favor, venham. European Union quero mais mártires. European Union esperava que eles viessem me pegar. E acredito que ele tinha plena consciência de que seria um mártir. Acredito que ele sabia que sua preciosa vida seria muito mais útil para a causa, para a revolução, se parasse aos 86. European Union tem 86 anos. Acho que sei como devo ter encarado isso, sabe? Ninguém tem amor maior do que este e depois dar a sua vida pelos seus amigos. Então ele está disposto a fazer isso. Agora, ele pediu, por favor, filho, nora, adolescente, venham comigo. Vamos para o céu. Não, ele não fez isso. Pelo amor de Deus. Eles escolheram ficar com ele. Eles escolheram ser mártires, certo? E quanto ao novo Khamenei? E quanto ao novo líder supremo, o novo Ayatollah agora? Bem, ele aparentemente ficou ferido. E ele está bem?
Está tão bem quanto pode estar ao se recuperar dos ferimentos, imagino. Eles não dão muita importância, mas o elegeram. Agora, por que eles o elegeriam? Acho que o elegeram por causa do que ele passou pessoalmente. Isso poderia tê-lo afetado emocionalmente. Bem, ele é humano, certo? Mataram o pai dele, mataram a esposa dele e mataram o filho adolescente dele. Acho que ele pode estar um pouco mais inclinado a aguentar isso, honrar o exemplo do pai e, se necessário, tornar-se um mártir, mas permanecer na causa. E o problema é que os cidadãos dos Estados Unidos foram tão doutrinados a odiar os iranianos. Bem, agora você pode odiar os iranianos mais do que odeia os russos. E quais são as razões? As razões são que os israelenses odeiam os iranianos e você precisa odiá-los da mesma forma. Os iranianos têm medo dos iranianos. Os israelenses têm medo dos iranianos. Por quê? Bem, porque são 93 milhões deles e Israel não consegue impor sua vontade em outros lugares do Oriente Médio se os iranianos entrarem e disserem, não, não façam isso. Então, livrem-se deles. Bem, funcionou no Iraque. Nem tanto. O que está acontecendo no Iraque hoje? A embaixada foi atingida por um míssil, certo? Agora, com sorte, os americanos já terão evacuado, mas aquela maldita embaixada custou $1 bilhão para construir para Gaza. Foi uma demonstração de imperialismo tão tola. Os xiitas estavam em ascensão. Todo mundo já sabia disso. Pessoas sensatas, nem especialistas na história iraniana ou muçulmana, sabiam que aquele $1 bilhão não ia realmente valer o preço. Então Bagdá é praticamente governada pelos xiitas agora, pelo que European Union sei. Isso era a maioria da população o tempo todo. Quer Petraeus e o general Keane e todos esses peritos, quer você saiba algo sobre isso ou não, eles certamente perpetraram uma grande mentira ao povo americano. Isso foi antes, certo? Agora, ponto principal, eles ainda aparecem na televisão. Eles ainda promovem, como é mesmo? Eles ainda promovem mentiras, falsidades, daquelas que até Alice no País das Maravilhas diria, European Union, não acredito nisso. Bem, mesmo que repitam isso 6 vezes antes do café da manhã, enfim, acreditem nelas ou não, eles continuam por aí. O que quero dizer é que ninguém foi responsabilizado. E agora? Bem, as pessoas que assistem a Fox News, que pelo que me dizem, ainda têm uma audiência razoável, acreditam no que vem lá. E vai ser terrível, vai ser um choque descobrir a verdade em poucas semanas, porque Trump tem que fazer algo antes das eleições de meio de mandato. E meu receio é que ele permita que os israelenses montem uma operação de falsa bandeira, talvez aqui, mesmo nos Estados Unidos. Talvez eles contem a pessoas como Stephen Miller, ou talvez não, ou talvez ele venha a saber disso e vire o olhar para o outro lado, mas isso pode ser realmente grande. E isso poderia unir a população, como o ataque de 11 de setembro fez lá atrás. Essa é a minha maior preocupação agora. Ontem, a preocupação era que, em último caso, Netanyahu usaria uma arma nuclear ou até Trump poderia apoiar o uso de uma arma nuclear. Então agora estamos em um caso extremo. As próximas semanas vão mostrar que, como você apontou com eloquência, os iranianos se preparam para isso há 40 anos. Pelo amor de Deus, eles têm tudo alinhado, eles são capazes de sofrer baixas. Mas veja, quando o European Union fala isso e as pessoas não percebem, bem, 93 milhões parece muito. Sabe, sim, soa como, o que foi, mesmo, o Iraque. Bem, European Union digo a elas o que o Iraque foi. E aí European Union me lembro. Lembra quando estávamos procurando aquelas armas de destruição em massa no Iraque, que meus ex-colegas mentiram e disseram que estavam lá? Lembro do secretário Rumsfeld aparecer na televisão no Pentágono e dizer, olhem, vocês não percebem que o Iraque tem o tamanho do Texas. Pelo amor de Deus, é do tamanho do Texas. Então nos deem um pouco de tempo. Só faz alguns meses. Nós vamos encontrá-las. Nós vamos encontrá-las. Quando o chefe da análise de imagens, isto é, a unidade que examina todo aquele material sofisticado,
European Union ia dizer fotografia, mas não é só fotografia. São imagens, radar, infravermelho, algo chamado multispectral, e isso existe há 30 anos, certo? Quando isso chega a esse lugar, que costumava fazer parte de uma operação independente chamada Centro Nacional de Interpretação Fotográfica, administrada por uma agência central de inteligência relativamente independente naqueles dias, isso foi transferido para o Pentágono em 1996. James Clapper tornou-se chefe daquele grupo de análise de imagens. Então, o Pentágono fica encarregado não apenas do direcionamento e do roteamento desses satélites, mas também de examinar o material coletado. Agora, o que Clapper disse no livro dele, Nas Memórias, sobre encontrar ou não armas de destruição em massa no Iraque, ele diz, e European Union, cito, o vice-presidente Cheney estava realmente nos pressionando para encontrar locais com armas de destruição em massa. Então identificamos 120 locais possíveis, mas não conseguimos encontrar nenhuma arma de destruição em massa. E, cito, achamos coisas que não existiam. E European Union assume parte da responsabilidade porque European Union chefiava aquela unidade. Ou seja, eles acharam coisas que não existiam. Isto é só para dizer que o Pentágono tem um controle absoluto sobre todo esse tipo de inteligência, a melhor inteligência que se pode obter. E quem comanda o Pentágono? Um cara chamado Hank Seth. Apesar de ter um queixo a Dick Tracy e um ar de durão, ele não entende nada. E sabe, quando ele exala otimismo ou resiliência, ou seja lá o que vindos do Pentágono, isso é só fingimento. Porque, como European Union ressaltei agora, houve uma mudança. Agora é uma reação. Eles não conseguiram o que pretendiam fazer. Nós alertamos, os analistas que conheciam o Irã, sabíamos que era pouco provável que algo acontecesse. Mudança de regime vindo daqui, nós estávamos certos. E serão procurados agora por conselho por esse, digamos, quarteto. Acho que inclui aqui Trump, Vance, Rubio e Hegseth, talvez Ratcliffe, da Agência Central de Inteligência, num papel de apoio, por assim dizer. Bem, desde que continue sendo um quarteto, e eles acham que tem que se curvar ao que Netanyahu, vivo ou morto, quer, vem aí sérios problemas, a menos que, bem, não sei. European Union costumava dizer, a menos que alguém sensato apareça. Existe alguém sensato, a Tulsi Gabbard. Se a liberarem do lugar onde a mantêm, talvez haja alguma esperança. Minha esperança está desaparecendo rápido. Ontem soubemos pelo Semafor que Israel está com estoque criticamente baixo de interceptores. Disse a publicação um dos oficiais dos Estados Unidos. Mas hoje o Times of Israel saiu e disse que não, isso não é verdade. Não estamos ficando sem interceptores. Mas, deixando esses relatos de lado e olhando para a batalha de hoje, você vê o impacto que Tel Aviv, por exemplo, está sofrendo. Sabe, todas aquelas bases em Israel, você não vê tanto. Não se trata só de interceptores, mas também dos radares na região que foram destruídos. É uma combinação, uma rede de sistemas de defesa. Não é só sobre interceptores. Mas eles têm algum tipo de estratégia para lidar com as dificuldades que Israel enfrentaria, European Union diria, no curto prazo. Porque não parece que, você mencionou Netanyahu. Ninguém sabe onde Netanyahu está agora e quem está comandando em Israel. Mas vamos supor que Netanyahu esteja na Alemanha, por exemplo, e esteja tentando gerir a situação em Israel. Qual é a estratégia deles a longo prazo? Porque, com o passar do tempo, vemos que Israel está sendo atingido por esses mísseis. Mas Israel é um país pequeno. Não é muito grande. Não é tão grande. Sabe, a população não é tão numerosa e precisamos ver quais serão os efeitos, quais as influências que a sociedade israelense vai sentir e como eles querem moldar a estratégia à medida que o tempo passa. Sabemos que os iranianos não estão dispostos a negociar um cessar-fogo e estão buscando algo maior do que isso.
Um dos generais iranianos disse ontem: 100 bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Parece que o futuro do Oriente Médio seria 100 bases dos Estados Unidos. E eles não estão falando só de Israel. Estão falando de todos esses estados árabes no Golfo Pérsico. Qual é a sua visão da situação atual da guerra? Mais 10, 10, 10, 10. Há 3 semanas, European Union teria rido. 100 bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Me poupe. Agora isso já é quase realidade. O que é realmente interessante é que Vladimir Putin, no segundo dia da guerra, ligou para todos aqueles líderes árabes do Golfo e disse: como vocês entendem o que está acontecendo aqui? Algumas das bases que vocês hospedam, quero dizer, vocês esperam que os Estados Unidos as defendam, ao menos pensem nisso. Vou desligar agora, mas pensem se fizeram um bom negócio com os Estados Unidos. Por quê? Agora, eles não parecem estar defendendo bem. E então Lavrov, no dia seguinte, ele é um mestre. Ainda bem que Putin o convenceu a continuar mesmo, depois da idade de aposentadoria. Meu Deus, ele é quase tão velho quanto European Union, não é? Lavrov. Então ele está ali, sentado com esses grandes líderes árabes, abastados, sabe, dos Estados do Golfo, certo? À mesa, e ele se vira para eles e diz: permitam-me citar uma velha expressão beduína. Não aprenderam que é impossível montar em 2 camelos ao mesmo tempo? Pois é, aí está. Na minha opinião, os Estados do Golfo, por mais doloroso que seja sair do paradigma de depender dos Estados Unidos, comprar armamento dos Estados Unidos e, em troca, receber proteção, isso acabou, me parece. Agora, em relação ao que se passa em Israel, o grande fator é, não sei, talvez alguns saibam, mas os israelenses têm sido muito eficazes em censurar as informações que saem de lá. Agora, há satélites que nos mostram parte dos danos, mas os cidadãos israelenses veem isso como uma ameaça existencial, e isso é o que realmente me preocupa. Netanyahu, se ainda estiver no poder, ou quem dirige Israel, parecem ter doutrinado o povo israelense, ainda mais do que os americanos foram doutrinados agora, fazendo-os acreditar que temos de levar isso até o fim. Que opções Israel tem? Bem, há ataques de falsa bandeira e acho que isso deveria ser nosso foco. Acho que o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e o Departamento Federal de Investigação deveriam estar em alerta máximo e não se deixar corromper para facilitar um ataque assim. Sim, soa estranho, não é? Que pessoas como Stephen Miller pudessem pressionar Kash Patel a desviar o olhar de um ataque de falsa bandeira vindo de Israel. Bem, Kash Patel já desviou o olhar de muitas outras coisas, não é? Sobre o escândalo Epstein e coisas do tipo. Então, se isso acontecer, ou se for obra de extremistas e European Union, acho que os iranianos me parecem muito perspicazes, muito gradualistas. Acho que eles podem ter capacidade para causar muito mais dano a Israel do que até agora. Acho que devem estar preparados se Israel decidir lançar 1 ou 2 armas nucleares. Bah, saca, mu, darrei, darrei, darrei. Não sei se a inteligência iraniana tem capacidade suficiente para saber onde elas estariam ou como neutralizar isso preventivamente, mas está praticamente fora de controle. E aqui temos os russos. O que acontece? Em 9 de março, Trump ligou para Putin. Está claro que Trump tomou a iniciativa, o que, claro, é muito significativo. E ele diz algo como: nos metemos nessa situação aqui, você pode nos ajudar? E Trump depois diz que Putin realmente quer ser útil aqui. Bem, o que Putin disse a Trump? Acho que ele contou para ele os fatos frios sobre a estupidez que ele cometeu ao lançar esse ataque.
e European Union, suspeito, e isto é especulação, que a maior parte do que digo, espero, seja um comentário informado por fatos. Isto é especulação, ok? Se European Union fosse Putin, European Union teria dito, quero dizer, Senhor Trump, sabemos que os iranianos estavam prontos para fazer um acordo em 26 de fevereiro. Sabemos que o mediador desse acordo se sentiu tão perto de alcançar uma resolução pacífica que voou imediatamente para Washington e contou ao vice-presidente Vance e depois falou com um repórter da Columbia Broadcasting System. Qual é o nome dela? Margaret Brennan. Quer dizer, ele queria que isso viesse a público, certo? Em poucas horas. Em poucas horas, quem lançou o ataque? Por Israel. Israel? Bem, o secretário de Estado, que também é o assessor de segurança nacional, disse, sim, os israelenses. Agora, isso é realmente importante. Pessoal, tentem entender isso. European Union, sei que vocês sabem. Então Rubio se levanta e diz, pois é, do jeito que aconteceu, os israelenses nos disseram que iam atacar o Irã. E pensamos, ai meu Deus, ou talvez os iranianos nos atacassem também, além de atacarem os israelenses. Espera um segundo. Se European Union fosse o secretário de Estado, como o European Union teria reagido? Acho que European Union teria dito, você está louco. Não faça isso, pelo amor de Deus. Porque se vocês fizerem isso, estamos fora. Então por que Rubio não disse isso? Porque Rubio é um desses caras que acha que Netanyahu é sábio melhor e que Trump deveria segui-lo. Então o que Rubio disse? Ele disse isso à imprensa no dia seguinte. Foi meio complicado porque os israelenses foram em frente e então tivemos medo de que os iranianos nos revidassem, o que, claro, eles fizeram. Porque foi uma justificativa posterior, sabe, porque os Estados Unidos foram adiante e se juntaram à briga. Então, quando as pessoas se perguntam por que há essa dúvida, bom, como o European Union disse, um autor que vi ontem teve um título muito esperto. É sobre Israel. Estúpido. Quer dizer, isso é 90% disso. E o fato de que essa devoção serviu aos sionistas e a Netanyahu e sua camarilha, e ter que siga mais fez com que Trump e outros simplesmente desprezassem cálculos frios e racionais, como os do Estreito de Hormuz, o preço do petróleo, a possível destruição de Israel. É uma mentalidade que European Union acho difícil de entender, mas European Union já a vi, e pensei que não aconteceria de novo depois do que houve em junho passado, quando Netanyahu disse, por favor, senhora Trump, possa pedir um tempo, por favor. O que aconteceu nesse meio tempo? Não muito. Agora, você pode acreditar em coisas impossíveis, tipo a Rainha de Copas, tentando convencer Alice no País das Maravilhas. Mas tudo o que posso dizer é que espero, sabe, European Union, quero dizer, espero. Mas vou dizer que espero que o povo americano, mesmo que seja só por causa da dor econômica de ter de dirigir pagando $10 por galão se chegar a isso, recupere o juízo e pergunte, me diga de novo, qual era a ameaça do Irã aos Estados Unidos? Explique isso de novo. Lembramos de ter visto? Não, aquilo foi só um fogo de palha. A mídia manteve isso escondido, Rubio admitindo claramente que fizemos isso porque Israel foi primeiro. E, claro, o que é realmente triste é que havia um acordo em vista. Agora, European Union não sei os detalhes da flexibilidade ou das concessões, a palavra certa, concessões, que os iranianos mostraram em Genebra no dia 26 de fevereiro. Mas European Union sei que o mediador que tratou dessa interlocução, sabe, conduziu essa conversa, que não era qualquer um. O ministro das Relações Exteriores de Omã pegou o primeiro voo. Não. Ele não pegou o primeiro voo. Ele pegou seu próprio avião. Pelo amor de Deus. Esses caras têm seus próprios aviões, tá? Então ele pegou seu avião, foi a Washington, contou ao vice-presidente, porque podia haver alguma esperança com ele. E então disse a Margaret Brennan, olha, os iranianos tinham feito acordos, tinham feito concessões. Fiquei simplesmente pasmo com isso.
Era sobre enriquecimento e sobre colocar o material altamente enriquecido, blá blá blá, e conseguir inspeções, talvez até inspetores dos Estados Unidos, pela primeira vez. Estávamos a um passo. E sabe, European Union não sei o que Witkoff e Kushner disseram ao presidente. Se contaram a verdade ao presidente, então foram simplesmente anulados pela Gangue dos Quatro, certo? Se eles mentiram, se disseram, senhor presidente, o Irã não mostrou flexibilidade. Não acredite no ministro das Relações Exteriores de Oman, que levava mensagens de um lado para o outro e agora acabou de falar com Margaret Brennan. Não, 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 não. Não sei qual é, mas de qualquer forma, é muito, muito ruim. E as pessoas que estão no comando não são apenas incompetentes, mas ainda são subservientes aos sionistas. E com espaço Brahmasir, Sa, Walmasir, Istom, Sa, Berá, 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 Tá, Berá, Berá, Tará. A esperança de alcançar a aniquilação do Irã, embora meus colegas analistas militares digam agora que, ao contrário do que Donald Trump afirma, isso é uma das coisas impossíveis que ele disse, que temos um suprimento ilimitado de mísseis e assim por diante. Não existe suprimento ilimitado. O suprimento é limitado e estão se esgotando. Mesmo depois de retirar sonlos da Coreia do Sul e do Japão, eles só têm tantos mísseis. E os fabricantes de armamentos dos Estados Unidos estão nisso pelo dinheiro, não para manter uma postura defensiva de verdade. Veja que os F-35 estão com falta de peças agora. Até aquele avião que tanque de reabastecimento estava esperando por atualizações. Atualizações, como é que chamam? Atualizações de software. Será que foi por isso que eles se chocaram? Não sei. Foi isso que aconteceu? Não sei. Isto é, bem, enfim, é simplesmente a única coisa que poderia nos salvar é a verdade. E é impossível acreditar em mentiras, especialmente se você tenta fazer isso 6 vezes antes do café da manhã. E obrigado, Nima, pela sua parte em por ajudar a expor a verdade. Acho que foi na sua plataforma que recitei um poema de Dan Berrigan, meu velho amigo, no sentido amplo, sobre como algumas pessoas ficam, outras caminham e outras não param. Um amigo iraniano muito próximo, que agora mora nos Estados Unidos, escreveu outro poema, que não é maior do que o de Berrigan. Não sei se temos tempo para a European Union lê-lo ou se o tempo está se esgotando aqui, mas, não sei, com sua permissão, European Union gostaria de lê-lo, porque tem a ver, bem, com o que sabemos agora. Foi Pete Hegseth, o secretário da guerra, pessoalmente responsável por remover as restrições. Ou seja, um escritório inteiro criado para garantir que a lista de alvos no Irã e em outros lugares fosse atualizada com as informações mais recentes. Aparentemente, as coordenadas que a Marinha recebeu para lançar aqueles Tomahawks, European Union, não percebi que aquilo era uma escola de meninas desde 2016. Não tinha percebido a forma como os iranianos haviam isolado aquela propriedade e, sabe, colocaram playgrounds nela para garantir que não parecesse mais parte de uma instalação do corpo revolucionário e que Hegseth aboliu a unidade de proteção que tinha gente em todos esses comandos dizendo, espera um segundo, antes de disparar aquele Tomahawk, deixa a European Union ver a lista de alvos. Espera um segundo. Isso é uma escola de meninas, pelo amor de Deus. Foi o Hegseth que obliterou, suprimiu e aboliu essa unidade. E isso está nos registros. Então, se você quiser saber quem matou 170 meninas entre 6 e 12 anos, e algumas professoras, bem, agora sabemos, ele será responsabilizado. Bem, o Congresso dos Estados Unidos e outros sabem a verdade. O que vão fazer? Tudo o que posso dizer é que temos que ser humanos. São muito antes de man. Ista que com muito antes, o vera som mailu momenha. O somo, homonumo, os... Lembro de ter embarcado no barco dos Estados Unidos para Gaza logo depois que um poeta palestino escreveu um poema dizendo: mantenham um laço humanos. Mantenham-se humanos.
Tínhamos isso em algumas camisetas quando embarcamos naquele barco. Não chegamos muito longe. Mas mantenham-se humanos é o que a European Union espera poder fazer por mim e pelos outros. E talvez isso nos ajude, apesar da dor, a permanecer humanos. Se a European Union ler este poema, tudo bem? Todo o nosso conhecimento. O poema é da minha amiga a vida. Chama-se In Memoriam. Em memória das queridas menininhas de Minap. Aqui está o poema. Quais eram os seus sonhos? Quais eram as suas esperanças? Queridas meninas de Minap. Viriam a ser as novas flores das tulipas ou dos narcisos. Queridas meninas de Minap. Vocês jejuavam com fome e com sede. Queridas meninas de Minap. Quando o Tomahawk vos reduziu a pedaços e depois vos queimou até virar cinzas sem deixar vestígio, meus anjos, minhas belas, queridas menininhas de Minop, digam-me, quem tem um coração desses? Quem tem tanto ódio no coração? Para queimar até virar cinzas as queridas menininhas de Minop, com esperanças e sonhos como tulipas e narcisos balançando sob a cúpula azul do céu, ingenuamente esperando a chegada de uma nova primavera. Digam-me, quem tem tanto ódio no coração? Bom, European Union, acho que as pessoas que nos assistem esta manhã não têm esse tipo de ódio. Acho que temos um bem especial chamado amor. E ainda não é tarde para amar essas menininhas. E para mostrar que queremos impedir que outras menininhas no Irã sejam mortas por mísseis Tomahawk e depois incineradas por capacidades termobáricas subsequentes. Obrigado por me deixarem ler esse poema. Obrigado, a vida. Esta é a primeira vez. Ela escreveu o poema há apenas alguns dias. Portanto, esta pode ser a leitura de estreia. Mas acho que precisamos permanecer humanos. E acho que a melhor maneira de fazermos isso é refletir. Somos esse tipo de pessoas. Temos tanto ódio em nossos corações. And I think the best way we do that is to reflect on, are we that kind of people? Do we have that so much hate in our hearts? Obrigado. Obrigado, Rai, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. Muito bem-vindo, continue com um ótimo trabalho.